Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A Progil está aqui para desejar a vocês um bom dia, né? Um bom dia de estudo. E a Pro está trazendo aí hoje mais um conteúdo novo para a gente aprender. Conteúdo de matemática. Para encerrar essa semana de estudo, a gente vai encerrar com conteúdo de matemática. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é as medidas de comprimento. A gente vai falar sobre isso. É importante a gente aprender isso. Mas quando a Progil fala assim, medidas de comprimento, o que é que vem na cabecinha de vocês aí, primeiro ano? A gente tem que saber que sempre que a gente falar de comprimento, a gente está falando de medir tamanho. Quando a gente mede o tamanho de uma pessoa, o tamanho de alguma coisa, a gente está trabalhando com o nosso comprimento. Então aí a Pro trouxe para vocês, ó, o tamanho da menina, o tamanho da girafa. Então, isso aqui a gente está medindo, está usando uma medida de comprimento. Mesma coisa acontece quando a gente precisa medir o tamanho de alguma coisa, de uma porta, de uma janela. Também estamos medindo o comprimento. Até mesmo quando a gente mede o tamanho do nosso livro. Se a gente está medindo o tamanho do livro, estamos usando aí uma medida de comprimento. Então, sempre que falar de comprimento, a gente vai entender automaticamente que a gente está medindo o tamanho. O comprimento se refere ao tamanho de alguma coisa, seja da pessoa, de um animal, de um objeto, ok? A nossa medida de comprimento mais utilizada é uma chamada metro. O metro é a medida de comprimento mais utilizada pelas pessoas. Então, elas querem medir o tamanho de alguma coisa, essa medida é feita em metros. O nosso tamanho das pessoas, a gente mede o tamanho de alguém utilizando essa medida aí, ó, o metro. A gente quer medir o tamanho de uma porta da nossa casa, a gente usa essa medida também, o metro. Só, gente, que não existe só essa medida aí, o metro. Porque existem tamanhos que são muito grandes. Exemplo, já imaginou quando a gente precisa medir o tamanho de uma estrada, assim, de uma distância de uma cidade para outra cidade? Então, quando a gente precisa medir alguma coisa que é muito grande, nós não vamos utilizar o metro, e sim essa outra medida chamada de quilômetro. Então, quando vai medir a distância da sua cidade para outra cidade, tipo, vovó mora em outra cidade, você mora aqui em Petrolina, a vovó mora lá em Salgueiro, que é uma cidade perto daqui. Então, daqui até chegar lá na cidade que a vovó mora, essa distância foi medida em quilômetros e não em metros, porque metros é para quando a gente está medindo alguma coisa que é de um tamanho normal, de um tamanho pequeno. Se a gente precisa medir alguma coisa que é muito grande, a nossa medida vai ser utilizada o metro. E quando a gente precisa medir uma coisa pequena, como é o caso do pincel, tipo, a Pro quer saber o tamanho do pincel que ela usa no quadro, o tamanho do livro de vocês, eu nem vou usar o metro e nem vou usar o quilômetro, porque eu estou falando de um objeto pequeno. Quando a gente mede um objeto que é pequeno, alguma coisa que é pequena, a nossa medida utilizada é uma chamada centímetro. Então aí a Pro apresentou para vocês três medidas diferentes. A mais utilizada, que é o metro. A quando a gente vai medir distâncias muito longas, que é o quilômetro. E quando a gente vai medir tamanhos pequenos, que é o centímetro. Existem outras formas de medir, vocês sabiam? Essas outras formas de medir são chamadas de não padronizadas. O que significa isso, Progil? Quando a gente utiliza a mão, nós podemos utilizar nossa mãozinha para medir o tamanho de alguma coisa. Essa medida é chamada de palma. Por que ela é uma medida não padronizada? Porque depende do tamanho da mão da pessoa. Eu posso pegar uma mesa, medir, se minha mão for de um tamanho, eu posso encontrar no tamanho dessa mesa 10 palmos. Mas daí o papai tem a mão muito maior que a minha. E o papai vai medir também essa mesma mesa e em vez dos 10 ele já vai conseguir ter só 7 palmos. Então por isso que a Progil fala que não é uma medida padronizada, porque depende muito do tamanho da mão da pessoa que está medindo.
Mesma coisa acontece quando a gente vai medir uma distância utilizando os passos. Dependendo do tamanho do meu pé, aquela distância pode ter menos ou mais passos, porque a gente vai se basear no tamanho do pé da pessoa que está utilizando ali. Essas duas medidas, tanto a palma como o passo, não são medidas padronizadas porque depende muito de quem está fazendo esta medida, ok? Existe outra coisa que a gente precisa entender, que é os tipos de objetos utilizados para medir, para ver tamanho, para ver comprimento. Existe esse aí, que chama-se metro articulado. Ele é usado por pessoas que constroem casas, né? Eles utilizam para medir os tamanhos na casa. O nome dele é metro articulado. Existe essa outra medida aí de tamanho que é usada pelas costureiras. Elas medem, né? Meçam ali o tamanho do nosso corpo, o tamanho da cintura, o tamanho do nosso busto. Isso aí chama-se fita métrica. Essa outra aqui a gente utiliza muito na nossa escola, na sala de aula. Esse aí é uma régua. E esse aí também é outro objeto utilizado por quem constrói coisas, né? Constrói casas, constrói prédios. Só que aí é um tipo de metro mais moderno, chamado de trena. Então, esses objetos que apareceram para vocês são objetos utilizados para medir tamanho, para medir comprimento. Então, as pessoas utilizam ele nessa função. Fora isso, existem coisas que são compradas por tamanho. Do jeito que existem coisas que são compradas por dúzia, por litro, e existe aí coisas que são compradas pelo tamanho da coisa. Então, se a gente vai a um lugar para comprar um tecido para fazer uma roupa, lá para comprar esse tecido a pessoa vai utilizar justamente aquela medida chamada metro. Ela vai pegar lá uma régua especial para medir tecido e você vai dizer a ela, eu quero 2 metros, eu quero 3 metros, e ela vai medir o tamanho do tecido que você pediu. Mesma coisa acontece quando a gente vai comprar uma mangueira. A gente sempre pergunta para o vendedor quantos metros tem a mangueira, não é? Então, a mangueira é um dos objetos que a gente compra em metros, de acordo com o tamanho que a gente quer com aquela mangueira. Outro objeto comprado em metros é a corda. Você vai comprar a corda e você tem que dizer para quem está vendendo o tamanho em metros que você quer daquela corda. Mesma coisa acontece se a gente precisar de comprar fios. Vou comprar fios para fazer a instalação da minha casa e eu chego lá no vendedor e eu não posso dizer assim, me dê 1 litro de fios, ou então me dê uma dúzia de fios. Eu preciso dizer para o vendedor, eu preciso de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros de fio, porque esse também é um objeto que a gente só pode comprar dando a medida em metros, porque a gente está falando do tamanho daquilo que a gente está adquirindo. Ok, galerinha? Então, hoje a gente aprendeu uma coisa importante para saber porque existem medidas diferentes de acordo com o objeto que a gente compra, que a gente adquire. E agora, nas nossas aulas de matemática, a gente vai saber as diferenças entre as medidas. Hoje, nossa primeira medida estudada falava de tamanho, falava de comprimento, seja do tamanho de uma pessoa, de um animal, de um objeto. A gente viu também os tipos de tamanhos que a gente utiliza. Vamos revisar um pouquinho com a Pro? Então, a gente viu essas 3 medidas utilizadas, né? O metro, que é a mais utilizada pela gente. A Pro deu aqui muitos exemplos que a gente sempre compra no metro. Só que quando a gente precisa medir distâncias muito grandes, a gente já não usa o metro, a gente já usa outra medida chamada de quilômetro, mas que também é associada ao metro. E quando a gente precisa medir coisas pequenas, a gente já não vai utilizar nem o metro nem o quilômetro, e sim essa outra medida chamada de centímetro. Então, se a Progil pedisse para vocês pegarem um livrinho de vocês e medir esse livro, então vocês iam me dar em centímetro, porque já imaginou se o nosso livro tivesse 1 metro de tamanho, ou então 1 quilômetro de tamanho? Mas se a Pro pede para vocês pegarem aí a mangueira da casa de vocês, a mangueira do jardim que a mamãe usa para regar as plantas, e você medir,
Não, você nem vai medir ela em quilômetro e nem vai medir ela em centímetro, já vai medir ela em metro. Se a Progil pergunta qual é a distância entre a cidade que você mora ou a de alguém que você conhece, aí você nem vai dizer para a Progil em metro e nem em centímetro, mas sim vai dizer em quilômetro. Então é muito importante que a gente saiba essas medidas para saber quando utilizá-las. Mas para a gente ficar muito mesmo craque nessa questão de medidas de comprimento, a gente vai fazer aí em casa com a mamãe a atividade que está na página 214 e 215 do nosso livrinho de matemática. Então, meus amores, bom final de semana para vocês e até na segunda-feira.